Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Maia Futebol Clube, seu clube de notícias do futebol. Eu sou Bruno Maia e vou trazer para vocês no dia de hoje, bomba lá no Verdão, o que está acontecendo? Rota de colisão entre Abel Ferreira, Palmeiras e Tia Leila. Tem português de olho no cargo do Abelão? Vamos dar uma olhadinha nisso. Bruno Henrique também, né? Julgamento aí, galera não ficou, teve muita gente que não ficou satisfeita com o resultado. Parece que o BH aplicou o famoso cair para cima. Mas vamos tentar entender o que aconteceu nesse julgamento de ontem. E também data FIFA entediante. Vamos dar uma olhadinha no resultado do jogo do Brasil também. Beleza? Já faz aquela moral aí pra gente. Deixa o super like aí, não faz gol contra não, hein? Manda sua inscrição no canal, faz aqui o clube crescer igual o clube do seu coração e ativa o sininho para saber quando tiver vídeo novo no canal. E sem enrolação, vamos pro vídeo. Gandula, solta a vinheta. Galera, e começando o dia de hoje com uma bomba lá no Palmeiras. Abel Ferreira em rota de colisão com a diretoria, com a Leila Pereira e com o Palmeiras, por causa do contrato. Vamos saber a respeito disso. Abel Ferreira falaram que está com essa cara aí nos bastidores. E eu acho que é por causa desse camarada aqui também. Arthur Jorge, isso mesmo, ex-treinador do Botafogo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O nome dele correu nos bastidores esses últimos dias. E por quê? Abel Ferreira está com seu contrato de renovação em cima da sua mesa, faltando somente a sua assinatura. Leila Pereira faz uma pressão para que ele renove até 2027, final de 2027. E o Abel Ferreira está enrolando para assinar esse papel. E o que a galera começou a fazer os burburinhos ali nos bastidores? Que Arthur Jorge deu uma entrevista e disse que aceitaria talvez um retorno para o Brasil e um dos times que ele adoraria treinar seria o Palmeiras. Então isso deixou aquela ala que é fervorosa contra o Abel toda oriçada, né? Todo mundo querendo essa troca o mais rápido possível, até pelo bom trabalho que o Arthur Jorge desempenhou no Botafogo. Eu quero saber de você, torcedor palmeirense e de qualquer outro time. O que você acha que está acontecendo ali no Palmeiras? Você gostaria de ver o Abel fora? Gostaria de ver o Arthur Jorge como treinador do Palmeiras? Ou você, torcedor de outro time, só quer ver o Abel Ferreira longe mesmo do Palmeiras parar de ganhar? Eu, particularmente, não entendo essa relação de amor e ódio ali em relação ao treinador palmeirense. Colocou o Palmeiras lá em cima nas cabeças, uma boa administração da Leila Pereira, mas a gente sabe, né? Todo amor tem os seus problemas ali. Então, torcedor palmeirense, diz aí nos comentários o que você acha dessa notícia. Quer o Abel Ferreira fora ou quer o Abel Ferreira dentro do Palmeiras ainda por muito mais tempo? Diz aí nos comentários. E agora a gente vai com o julgamento do Bruno Henrique. O que aconteceu? Vamos ver agora. E falando de Flamengo agora, a gente vai trazer, antes do caso do Bruno Henrique, uma tabelinha super especial para vocês entenderem o tamanho do lucro do Flamengo nessa temporada. Eu quero já dar os créditos ao pessoal do Datafoot em relação a essa tabela que eu estou jogando na tela para vocês, pessoal do Datafoot lá do Twitter. Né? O Flamengo está em primeiro lugar com 220 milhões de lucro. Terceiro lugar fica para o Palmeiras, 169 milhões de reais de lucro. O que chama a atenção da gente, galera, é o São Paulo em segundo lugar com 185 milhões aproximadamente. E o porquê que chama a atenção? São Paulo não contratou ninguém e está numa pindaíba. E vendeu pra caramba. Para ver como é que é a discrepância aí do mercado financeiro do futebol brasileiro. E a falta de organização e de administração faz isso aí acontecer. Palmeiras disparado lá na frente junto com o Flamengo, voando, conseguindo contratar bons jogadores, estabilidade. Né? A gente vê que tem alguns probleminhas ali, mas é uma renovação do jogador, essas coisas, né? Uma insatisfação da torcida com o futebol que é mal jogado, mas a administração mesmo, a parte financeira, estrutural, está em dia, né? Tanto dele quanto do Flamengo. Os outros times, todos eles são balançados. Mas chama muita atenção o São Paulo conseguir ter esse lucro ali de venda, não conseguir contratar ninguém, não consegue reforçar o seu time e ainda vive na pindaíba. Quero saber então de você, torcedor São Paulino, diz aí nos comentários pra gente o que tem que acontecer lá nos bastidores do São Paulo, mudança de
presidente, a parte financeira tem que ser reestruturada? Diz aí nos comentários pra gente. E agora a gente vai falar do julgamento do Bruno Henrique, ele mesmo, BH. Foi condenado ontem, né, julgamento no STJD, condenado, mas pegou a pena mínima. Isso causou um alvoroço na internet, todo mundo falando assim, mas é porque é do Flamengo, porque é o Bruno Henrique, se fosse de outro time, pegaria pena perpétua lá, seria preso, um monte de coisa. Não, galera, peraí, vamos devagar, vamos entender o que aconteceu. O Bruno Henrique ele foi julgado em alguns artigos que a pena mínima seria 12 jogos de suspensão e 60 mil reais de punição em relação a pagamento. E foi essa pena que o Bruno Henrique pegou. Só que dentro do julgamento, a galera comparou demais com o julgamento do Nino Paraíba, falando, poxa, o Nino Paraíba pegou uma pena muito maior de alguns dias. Nino Paraíba foi condenado porque ele se envolveu, ele aceitou, né, um dinheiro de uma quadrilha para poder fazer a situação. Né? Ele causou os cartões amarelos por causa de uma quadrilha que pagou ele para ele tomar. Todo mundo sabe que todos os clubes fazem o pedido para o jogador forçar um cartão amarelo quando ele vai ter um jogo mais importante e ele já tem 2 cartões amarelos. Consequentemente, vai tomar o terceiro, vai ter um jogo de suspensão, cumpre a suspensão e volta talvez num jogo importante. E foi isso que aconteceu. O Flamengo fez o pedido para o Bruno Henrique tomar o cartão amarelo para poder ter o jogo de suspensão e depois participar de um jogo mais importante. Dentro disso, galera, a gente tem que ter muita calma para poder entender. Não é que a gente não queira a punição do Bruno Henrique. Eu já assumi aqui, né? Eu sou torcedor do Flamengo, eu sou fã do Bruno Henrique, mas nesse caso ele errou feio pra caramba. Até porque o cara já ganha dinheiro pra caramba. Eu quero ajudar o meu irmão. Problema, cara. Problema, parceiro. Faz um pezinho de meia lá, pega um dinheiro lá, bota pro teu irmão, faz um rendimento, sei lá, se vira, não é um problema meu. O que a gente tem que pensar? Foi burro, né? Foi burro de ter falado com o irmão o que aconteceria. E nesse caso, ele agiu de má fé. Só que dentro do código ali de punição, não existe uma punição para o que ele fez, da forma que ele fez. E o que a gente tem que exigir agora? Perante a tudo que tem acontecido, a gente vê que as bets vieram para ficar, não vão embora mais, patrocinando times grandes. Aí você vê o contrato milionário que o Flamengo assinou com a Betano, né, que inclusive é uma das que denunciaram o Bruno Henrique. Mas o que a gente tem que exigir? Mudança no código. Tem que ser 0 ou 1, sim ou não, punido ou não punido, banido ou não banido. A gente tem que torcer para isso acontecer. Para Brunos Henriques aí que acontecerem, Paquetás, Luiz Henrique, que a gente vai trazer isso ainda no vídeo de hoje. Esses jogadores, se eles forem punidos, tem que ser banido. Não tem pena mínima, não tem pena de pagamento de algum valor, pena, recurso. Não. Você se associou a esse tipo de procedimento, você tem que estar banido. O cara já dá uma sorte num país desse que todo mundo ali quer ser jogador de futebol, salários astronômicos que a gente está vendo hoje em dia, e ainda se colocar nessa situação, não vem com papo pra gente, né, de ser ingênuo. Isso que a gente não quer. O torcedor está cansado de ser feito de bobo. É isso que está acontecendo. E a gente não quer isso. Bruno Henrique foi absolvido, a gente fica com esse sentimento de injustiça, mas não tinha o que ser feito pela justiça nesse caso. Tudo, por mais provas que tinham ali, a única forma que eles conseguiriam enquadrar o Bruno Henrique era da forma que foi enquadrado. E é importante lembrar vocês, galera, que o Bruno Henrique ele pode jogar pela Libertadores, tá? Essa punição é somente em campeonatos da CBF. Se, por exemplo, tivesse na Copa do Brasil, o Bruno Henrique teria que cumprir suspensão também na Copa do Brasil. 12 jogos se não sair o efeito suspensivo. Aí que eu coloquei até na chamada que o Flamengo liga o alerta porque não conseguiu contratar um novo atacante, pensando talvez na suspensão do Bruno Henrique, ou confiante demais. Será que isso pode prejudicar aí a participação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a falta do Bruno Henrique ali? Diz nos comentários, eu quero saber de vocês o que vocês acham em relação a isso. Que o Flamengo se planejou mal, confiou demais, e quero saber também se foi muito branda a justiça em relação ao Bruno Henrique. Diz aí nos comentários, vamos debater, vamos conversar a respeito disso. E agora, seleção brasileira.
E o futebol sempre prega peças na gente, né, torcedor? No dia que a gente passou o dia inteiro falando de julgamento e bet, quem salva a seleção? Eles mesmos. Lucas Paquetá e Luiz Henrique. É, galera, tá difícil fugir até do tema. Mas e aí, eu quero saber de vocês. Seleção brasileira é praticamente um Rivotril? Você começa a assistir, ó, apaga ali, vai dormir, que tá difícil de ver. Tava 1-0 magro até a entrada desses dois camaradas aí. E eu quero saber de vocês, seleção tem salvação? Ainda vai ter prazer de ver a seleção novamente jogar? Ou é um caso perdido? E outra coisa, qual jogador você gostaria de ver na seleção? Você gostaria de ver Lucas Paquetá e Luiz Henrique como titulares? Luiz Henrique tem uma missão um pouco mais difícil, porque o Estevão é bom de bola pra caramba, esse menino ali é embaçado para jogar, mas o Luiz Henrique é foda. Eu gosto pra caramba desse jogador. Um jogador para mim que não deveria estar na seleção, ontem não apresentou nada, é o Gabriel Martinelli. Eu tenho uma birra com ele, acho um jogador maravilhoso para clube, não é um jogador de nível de seleção brasileira. Mas eu quero saber de você. O que você acha? Beleza? Deixa aí os comentários. Já fortalece a gente aqui com o super like no vídeo se chegou até aqui. Faz a sua inscrição no canal, não faz gol contra não. Faz esse clube aqui crescer igual você quer que o clube do seu coração cresça. Ativa o sininho e amanhã estaremos juntos aqui de novo com muito mais notícias do futebol. Beleza? Valeu, falou e fui!